Olá, pessoal. Eu estou aqui como convidado. Meu nome é Wagner Costa, eu sou psicólogo. Vou falar um pouco para vocês sobre medo e vida. E, primeiramente, o que eu queria dizer para vocês é que haverá aqui um certo jogo de cena, porque eu tenho uma câmera aqui na frente, eu tenho um computador aqui embaixo onde eu vou passar os slides. Então, se hora eu estiver falando e olhando para cá, olhando para lá, é porque eu estou controlando os slides, que eu não tenho um ajudante. Uma das coisas importantes quando você fala é você ter uma estrutura que possa te permitir somente pensar no falar. Se você está ligado no computador, no áudio, não sei o que, não sei o que, é possível que você se perca nessa brincadeira. Então vamos lá. Esse é o nosso tema e uma coisa importante para nós pensarmos é esta frasezinha aí. Não acredite em nada do que lhes disser. Experimente e aprenda por si mesmo. Minhas experiências são pessoais, particulares e intransferíveis. O que eu quero dizer com isso para vocês? Tudo que eu vou falar aqui são experiências minhas. Pode funcionar para você? Pode. Pode não funcionar para você? Também. Então não se desespere, o que não servir, jogue fora. E o que servir, ponha em prática na sua vida, que provavelmente vai lhe ajudar em alguma coisa. E eu queria começar com essa frase, que dá para perceber aí que é uma frase bem bonitinha, que diz assim, ó: aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado, aquele que vence os outros é forte, aquele que vence a si mesmo é poderoso. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Falar em público é conhecimento de si mesmo, é vencer a si mesmo, é se conhecer e ser o mais natural possível. Quanto mais as pessoas estudam técnicas, e eu vejo um monte de curso falando de impostação de voz, para onde olhar, onde levantar a mão, onde se mexer e etc e tal, e isso vai te atrapalhar se você não tiver o controle das suas emoções. Então nós estamos falando aqui de controle emocional. O que eu quero colocar para vocês? Por exemplo, quando eu penso em medo, o medo ele destrói praticamente tudo à nossa volta. Por quê? Porque quando eu estou com medo, na maioria das vezes eu vou perder o controle das minhas emoções. O medo ele me paralisa. O medo ele atrapalha o funcionamento da memória. Quando eu estou com medo, eu não recupero bem a memória. Quando eu estou com medo, eu não raciocino bem. E quando eu estou com medo, eu vou ter uma tendência de ficar mais agressivo. Então, eu queria mostrar para vocês esse desenho e chamar atenção para um detalhe. É preciso que você saiba que seu cérebro ele tem três estruturas básicas, que nós chamamos de sistema reptiliano, que é o sistema que todos os répteis têm, o sistema límbico, que alguns animais mais com a mente mais elaborada possuem, e o córtex, que é a parte do cérebro responsável pela cognição, que nós temos, os chimpanzés têm. Essa estrutura, dividida em três partes, ela é caracterizada por uma coisa bem importante. Você tem a parte mais externa do cérebro responsável pela cognição e essa parte do centro responsável pelas emoções. É aí que mora uma estrutura cerebral chamada amígdala cerebral. Nessa estrutura é onde é controlado suas reações de luta, fuga e paralisar, congelar. Então, se você tem medo, essa estrutura está muito ativa. Se você está nervoso, ansioso, essa estrutura está muito ativa. E isso vai te atrapalhar. É preciso conhecer isso e se perguntar: como é que eu faço para controlar o funcionamento da minha amígdala cerebral? Essa é uma pergunta importante e que todos nós devemos pensar nela. O que se sabe hoje? Nós sabemos hoje, pela neurociência, que mente e cérebro são um sistema só. Então, mesmo eu pensando que a mente é algo que não é material, que é imponderável, e o cérebro é físico, essas duas coisas elas estão sempre entrelaçadas.
A gente, por imaginação, pode pensar numa mente fora do corpo. Mas quando eu falo aqui, a minha mente e meu cérebro estão sempre combinados. Por que que isso é importante? Porque eu não preciso estar me preocupando se eu estou pensando mentalmente ou é fisicamente. E uma fala importante da neurociência é essa aí que eu coloquei. Você pode usar a sua mente para mudar o seu cérebro e beneficiar sua mente. Isso é uma frase de um cientista chamado Rick Renzo. Ele quer dizer que você pensando, quando você pensa, você muda fisicamente seu cérebro. Então você pode, pensando, mudar a forma de funcionar do seu cérebro para se sentir melhor. O que eu quero dizer com isso? Ensaio mental. Se imagine falando em público com tranquilidade. Se imagine falando em público com elegância. Se imagine falando em público com naturalidade. Esse ensaio mental, ele vai fazer com que você imagine, o seu cérebro fisicamente viva a experiência e isso muda e faz você sentir menos medo. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a coisa mais importante para falar em público é você controlar a sua mente. Mas ninguém fica controlando a mente. A gente muda o funcionamento do cérebro. Por isso, use a mente para mudar o cérebro para se sentir melhor. O que que isso significa? Que eu posso, através do exercício mental, me imaginar falando. Se eu faço uma palestra e depois repito a mesma palestra e repito, e repito, e repito, depois de um tempo vai estar decorado, eu vou estar sabendo até os segundos que eu vou gastar em cada slide. Mas se eu vou fazer pela primeira vez, como eu estou fazendo aqui para vocês, é algo que vai ter uma, assim, uma dimensão diferente. Por quê? Porque é novo, é inusitado. Então é muito importante esse treino mental. E aí, o que que os cientistas falam? Que uma atividade mental neural, lembra, mente e cérebro é a mesma coisa? Uma atividade mental intensa, prolongada ou repetida, especialmente se for consciente, deixa uma marca permanente na estrutura neural. Sabe o que que isso significa, gente? Significa que quando eu penso, eu mudo o cérebro. E quando esse pensamento é intenso, prolongado, repetido e consciente, essa mudança é mais forte. Então, para você aprender a falar em público, para você dominar qualquer técnica de exposição, de trabalho, de apresentação de ideia, falar com público pequeno ou grande, tudo começa na sua mente. Não adianta você dominar todas as técnicas, não adianta você saber onde colocar a mão ou quando se mexer, que hora olhar para cima, para o lado e etc e tal, se você não for capaz de dominar o seu nervosismo, a sua ansiedade. E como é que eu domino a minha ansiedade? Acreditando que eu posso falar. E eu posso falar. Eu estou aqui falando para vocês. Quando Poliana me ligou e fez o convite para eu gravar esse vídeo, eu não pedi para ela um tempo para responder. Imediatamente eu disse a ela: eu faço. Aí ela disse: "Que fofo", mas eu faço. Por quê? Porque eu sei que eu posso fazer. Então essa é a ideia básica. E eu vou colocar aqui na tela para vocês 4 figuras que certamente vocês já ouviram falar dessas figuras, e são figuras que não requerem muita apresentação. Gandhi libertou a Índia só através da fala e convencendo as pessoas. Martin Luther King, decisivo no movimento de antirracismo nos Estados Unidos, mudou completamente a maneira das pessoas enxergarem o racismo. Albert Einstein mudou a ciência e Einstein não era só um cientista brilhante, ele sabia se comunicar e tem aquela famosa língua de fora quando Einstein tenta explicar que o tempo é como a língua que ele pode expandir ou contrair. E por último eu coloquei o Freud para chamar uma brasinha para a psicologia. O Freud, ele não tinha a melhor teoria. Hoje a psicanálise ela é contestada em quase tudo,
mas o Freud era hábil na comunicação. Ele influenciou o mundo a tal ponto que ele andou por tudo que é canto fazendo palestra e convencendo as pessoas de que a psicanálise estava certa. Muita coisa que ele disse estava certa, e uma das coisas que ele disse que estava certa é que se você ensaia mentalmente, você consegue fazer as coisas, porque quando você ensaia mentalmente é como se você estivesse fazendo na realidade. E hoje a neurociência prova que o cérebro não sabe a diferença entre pensamento e realidade. Então isso nos leva a observar o seguinte, que esses grandes pensadores, eles conseguiram mudar o mundo pela habilidade de comunicação. E aí eu diria para você, pense nisso e pense agora. Por que que eu digo pense nisso e pense agora? Porque você tem pouco tempo para transformar. Você pode aproveitar a sua vida, você pode aproveitar tudo, mas se você não souber se comunicar, quase nada do que você tem e sabe vai influenciar os outros. Então eu diria para vocês o seguinte: controle emocional. Onde é que eu adquiro? Eu adquiro controle emocional acreditando que eu posso falar. Como é que eu desacelero minha amígdala cerebral? Pratique meditação. Eu diria para você, e isso é comprovado cientificamente, tire um tempo todos os dias para ficar sentadinho, quietinho, imóvel, só prestando atenção na sua respiração. Inspira e expira. Aí você vai perguntar: "Isso faz o quê?". Isso ensina teu cérebro a desativar a amígdala cerebral e você vai ter reações menos intensas nas horas do estresse. Então, na hora que você for falar em público, seu cérebro reagirá diferente. Não é uma técnica para você aprender para colocar em prática, é um exercício que você faz que muda o funcionamento do seu cérebro. Então, mais uma vez eu digo, pense nisso e pense agora. E eu vou deixar aqui com vocês os meus contatos e quem tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta mais específica que eu não tenha sido claro aqui, eu diria para vocês, entre em contato que a gente bate um papo, mande um direct aí no meu WhatsApp, siga meu YouTube, lá tem muitas dicas sobre falar em público. E eu terminaria dizendo o seguinte: não há outro meio que eu conheça para você desenvolver sua habilidade de dominar a comunicação. Treine. Se você frequenta a igreja, fale com o padre, pastor, bispo, quem quer que coordene sua igreja e se ofereça para fazer leituras, se ofereça para dar avisos. O simples fato de você se expor vai te ajudar. Quando você encontrar um estranho na rua, dê bom dia, boa tarde, boa noite. Fale com ele. E aí, como é que está o dia? Está tudo bem? Olha que dia chuvoso, olha que hoje está sol. Vá treinando a sua capacidade de interagir com as pessoas da forma mais natural possível. E, fatalmente, com o passar do tempo, você vai desenvolver a habilidade de falar em público, a habilidade de se comunicar e a habilidade de dominar o seu medo, porque se você não dominar seu medo, nada que você fizer vai funcionar. Tchau.